Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Passado aí no Natal, estamos na reta final para terminar 2019 e eu quero bater um papo com vocês hoje sobre algo que saiu agora muito timidamente no noticiário, quase que passa desapercebido, que são a morte de 11 cristãos aí pelo Estado Islâmico. Nós vimos que nos últimos dias, desde o dia 24 até agora, que dominou bastante aí o grande noticiário, foram os ataques a coquetel Molotov, a sede dos Portos dos Fundos. E pessoal, vocês nunca, jamais, vocês que acompanham aí as minhas publicações nos últimos dias e sempre, desde sempre, nunca vão me ver defender esse tipo de coisa. Para mim, esses caras são os animais, são os imbecis, os cretinos, e é lógico que a grande mídia vai usar isso contra quem? Eles conseguem inverter e vão usar isso contra os cristãos. Então esses caras são os cretinos, a gente não devia nem dar crédito para esse tipo de notícia e a polícia tem que fazer o trabalho dela. Agora voltando aqui sobre o que aconteceu com os cristãos que foram mortos aí pelo Estado Islâmico. A quem interessa realmente omitir esse assunto? A grande mídia no Brasil e no mundo não dão a verdadeira importância ao que está acontecendo. Segundo a organização não governamental, talvez você já tenha ouvido falar Portas Abertas, uma das maiores organizações cristãs do mundo, que ajuda missionários que trabalham em zonas de conflito, em países hostis ao cristianismo. Por que eles fazem isso? Eles trabalham lá porque existem pessoas que professam a fé cristã, mas o que nós torcemos realmente é que esses grupos terroristas radicais sejam desarticulados e que acabe, segundo Portas Abertas, eu tenho um dado aqui anotado que é muito importante. No último levantamento do Portas Abertas em 2019, aproximadamente, ou para ser mais preciso, 4.305 pessoas foram mortas apenas por professarem ser cristãos. Então nós vemos aqui que existe uma grande perseguição ainda no mundo aos cristãos. Isso, para mim, é a verdadeira intolerância religiosa, a pessoa não poder professar a fé que ela tem. Os cristãos não podem professar a fé que eles têm aí ao redor do mundo. E nós vemos que eles são perseguidos sim. A Portas Abertas faz esse trabalho de ir a locais aí de zona de conflito e sustenta missionários que trabalham com essas pessoas que vivem nesses ambientes aí hostis ao cristianismo. Mas nós vemos que o que acontece aqui no Brasil? Esses imbecis, daqueles caras que jogaram aquele coquetel Molotov lá na sede da produtora Portas dos Fundos, esses caras fizeram esse ato aí. A gente não sabe, eu não posso dizer que esses caras são cristãos. Tem gente que fala que eles são cristãos e a grande mídia com certeza vai colocar eles como cristãos para tentar falar que nós somos intolerantes. E é o que eles têm tentado fazer, colocar essa pecha de intolerante religioso nos cristãos brasileiros. Não importa se seja católico ou se sejam protestantes, nós somos os opressores. E nós vemos exatamente isso que o Portas dos Fundos fazem, é uma perseguição velada ao cristianismo. Se por um lado, em outros lugares do mundo, os cristãos são mortos, são decapitados, no caso aí, pelo Estado Islâmico, apenas por serem cristãos, para eles fazerem uma vingança contra os Estados Unidos, eles matam os cristãos e em outras situações, países como a Coreia do Norte prende também, é proibido você ser cristão nesses países, então você vai preso, você vai ser hostilizado e pode, no caso, pode até ser morto, como acontece muito, como aconteceu com essas 4.305 pessoas aí ao redor do mundo. Se por um lado acontece isso ao redor de países mais hostis ao cristianismo, aqui no Brasil a gente sofre uma perseguição velada e é exatamente isso que o Portas dos Fundos faz quando eles fazem um filme, como eles fizeram esse especial de Natal, que eu já fiz um vídeo comentando sobre esse assunto.
E quando eles colocam esses vídeos no YouTube, se você vê o canal deles no YouTube, desse mês agora de dezembro, a maior parte dos vídeos que eles têm, ou grande parte pelo menos, se não forem a maioria, dos vídeos que eles fazem, é colocando os cristãos, colocando Jesus aí como uma figura normalmente risível, uma figura esquisita lá, faz uma comédia realmente para hostilizar os cristãos no Brasil. Então, isso para mim, realmente, que eles fazem é uma perseguição. E quando eles são atacados com esses caras que atacaram lá com um coquetel Molotov a sede do Porta dos Fundos, a imprensa noticia como intolerância religiosa. Isso é uma vergonha. Como pode a imprensa noticiar um grupo que foi lá, jogou uma bomba na sede dos Portas dos Fundos, colocar como intolerância religiosa, sendo que quem foi a vítima, quem o Porta dos Fundos tem atacado, são os cristãos. E os cristãos, os católicos, os protestantes não foram lá jogar bomba na sede dos Portas dos Fundos. Uma meia dúzia de ignorante que foi lá para aparecer realmente, para aparecer, tanto aparecer que eles assumiram a autoria aí desse atentado. Então foi realmente para aparecer. São pessoas aí, são, na minha opinião, vândalos, delinquentes que formaram um grupo e fizeram um vídeo lá com o rosto lá encapuzado para ficar parecendo tipo terrorista mesmo, assim, que dizem que estão lutando aí pelos interesses aí cristãos e da família. Que coisa horrível, que coisa deprimente ver isso lá, é lamentável. É lamentável o que esses caras fizeram e muito mais lamentável ainda a mídia colocar isso como intolerância religiosa. Isso aí está lá no site da Veja, tem uma coluna no site da Veja que está tratando isso como intolerância religiosa. Um ataque que o Porta dos Fundos fez contra os cristãos é liberdade de expressão e é humor. Mas quando acontece algo, uma represália contra os que fizeram, aí sim é intolerância religiosa. Então eles invertem, colocam o opressor, que seria o Porta dos Fundos, que estão oprimindo, porque eles gostam de falar que os cristãos são opressores, então eu vou falar que nesse caso eles estão sendo aí os opressores. Eles colocam, a mídia pega e inverte, vocês não têm vergonha disso? Vocês invertem, colocam realmente as pessoas que são vítimas como os algozes. Então é uma vergonha no Brasil o que a mídia tem feito contra os cristãos. Então realmente os cristãos no Brasil são perseguidos sim, de uma forma diferente. Nós somos hostilizados pela fé que nós professamos sim. Isso nada tem a ver com intolerância religiosa, porque nós cristãos sabemos sim conviver com outras religiões. O Brasil historicamente sempre foi um país de maioria cristã, um país de maioria cristã, de maioria católica, sempre foi um país de maioria católica, mas historicamente sempre foi um país ligado a outras religiões. Nós temos aí convivendo pacificamente os espíritas, as religiões de matrizes africanas. Eu nunca vi realmente uma perseguição a esse pessoal de outras religiões como nós sofremos no Brasil. Essa perseguição por parte aí do meio cultural, do meio acadêmico, da parte jornalística. Nós nunca vimos esse pessoal ser perseguido como os cristãos são perseguidos no Brasil. Então eu faço aqui esse vídeo como algo, como uma manifestação de repúdio a esse ataque aos Portas dos Fundos, mas mais do que isso, uma manifestação aí de repúdio ao posicionamento da mídia brasileira que não noticia as coisas como elas realmente são, né? Que o Porta dos Fundos fez aí um atentado público aí contra o cristianismo no Brasil com esses vídeos que eles têm colocado, tanto o filme especial de Natal, como os filmes que eles têm colocado aí no canal deles no YouTube. E quando você se manifesta contra, você está sendo intolerante, você está sendo radical, que eles gostam de falar. Muita gente vem aqui e comenta que eu sou radical. Eu não sou radical, eu sou cristão. Sempre falei aqui para vocês que me acompanham nesses vídeos,
Eu sou cristão, mas eu não sou radical, convivo com pessoas de outras religiões, sempre convivi e nunca, jamais, nas nossas conversas que a gente tem, a gente fala sobre as coisas que a gente acredita como se fosse desprezar as coisas que eles acreditam. É lógico que aquilo que você acredita, você dá valor, você valoriza aquilo que você acredita, sem repudiar o que os outros acreditam. Fica aqui então essa minha mensagem a respeito desse atentado, fique bem claro, desse atentado contra 11 cristãos que morreram vítima do Estado Islâmico no Natal, foram decapitados e foi gravado esse vídeo. Olha que coisa terrível, simplesmente por eles serem cristãos. E o meu repúdio aí contra a mídia brasileira e a abordagem que ela dá sobre esse fato lamentável aí do coquetel Molotov sendo jogado nas sedes dos portos dos fundos como intolerância religiosa. Isso não foi intolerância religiosa, isso foi vandalismo, coisa de gente delinquente, e a polícia já identificou, eles se apresentaram, confessaram lá, o grupo deles lá, que fica um grupo que não é anônimo, mas eles confessaram gravado e fica fácil, né? Mas agora a polícia com certeza vai pegar e eles serão punidos. E os cristãos não devem ser pela mídia punidos por algo tão lamentável que esses caras fizeram. Fica aqui então o meu repúdio a todas essas coisas lamentáveis que aconteceu agora no final de 2019. Um forte abraço a todos, espero que você compartilhe esse vídeo, que você curte também. Forte abraço pessoal, até a próxima, tchau!